Fala, torcedor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, trazendo mais notícias do nosso time aqui agora. Separei um corte pra gente estar reagindo junto aí, né? Os comentaristas falando essa partida aí que vai acontecer, analisando o nosso time, essa rodada, a próxima rodada do Brasileirão agora que promete, né? Uma rodada aí que a gente vai ter diversos clássicos, jogos importantes aí na parte de cima e de baixo da tabela, ou seja, é uma rodada que realmente promete mexer bastante aí com o Brasileirão 2025. Porém, vou deixar vocês com o vídeo, vamos estar reagindo junto aí, né? E no final eu volto com mais notícias atualizadas, a gente dá uma passada na tabela, nos jogos, mais completamente, tá beleza? Vamos pro vídeo aí, depois a gente volta. Que time malvado, covarde! Como pode fazer isso com o Botafogo? Flamengo vai até o tapetinho e emenda um 3-0 acachapante. Mas como é que foi esse chororô? Não tem como não lembrar. É folclórico do futebol brasileiro. O Flamengo venceu o Botafogo, a gente lembra dessa cena. Só que hoje tinha um tempero especial. O Flamengo vinha de tropeço, tinha perdido a liderança, mas no primeiro tempo fez 1-0 com o Pedro. O nosso Harry Kane com o título fez 1-0 com a chapadaça no primeiro tempo. Pra falar do segundo tempo, temos que falar do Pelé da Colômbia. O nosso Ronaldinho Gaúcho com o cabelinho da Maria Gadu. Joga demais! Mas o segundo gol da partida não foi dele, foi do Lionel Messi Araújo. Porque esse cara é padrasto do Botafogo, não tá escrito. Ai, porque não é o pai, porque o pai é o Bruno Henrique. E pra fechar o caixão do tapetinho foi a vez de Plata de cabeça, meteu 3-0. Final do confronto teve cena lamentável na arquibancada, a torcida do Botafogo brigando entre elas. Aí teve a parte também da torcida do Botafogo começar a ir embora aos 26 minutos do segundo tempo, logo quando o Flamengo fez 2-0, sabe? Vai fazer o quê, rapaziada? Acho que foi mais cedo assim pra não pegar trânsito, né? Esse resultado foi essencial no Campeonato Brasileiro, porque agora vem o Palmeiras. Palmeiras lidera o campeonato, tem 3 pontos à frente do Flamengo e o Flamengo vai recebê-lo no Rio de Janeiro. Teremos a final antecipada do Brasileirão. O Flamengo tem que vencer e mesmo vencendo ainda o Palmeiras é líder. Ainda assim, se o Flamengo vencer o jogo, vai igualar em pontos e, meu irmão, teremos um campeonato pela frente. Agora é tudo ou nada na final do Brasileirão. Domingo no Maracanã teremos o maior jogo do ano. Botafogo que eu conheço é bairro, porra. Botafogo é uma praia poluída no Rio de Janeiro. Time de futebol? Não conheço. Mais uma vez o Flamengo mostrando que ele é pai dos rivais aqui no Rio de Janeiro. Que jogo do Luiz Araújo, que jogo do Pedro. E ó, só avisando, porra, que loucura, hein? Essa arbitragenzinha tá muito esquisita. Quando é com o Palmeiras, tudo é pênalti, tudo vem a favor, as decisões só são a favor dos caras. Contra o Flamengo a gente tá percebendo, a gente tá vendo que tem um movimento estranho, mas pode ficar tranquilo que o Flamengo ganha contra tudo e contra todos. O mais importante, o Flamengo já tem a sua torcida gigante, a maior do mundo. E agora, só pra lembrar, e o Botafogo, hein? Flamengo e Botafogo é uma resposta. E o Flamengo coloca o Botafogo exatamente no lugar dele de 2025. Na insignificância. E uma resposta pra mostrar que o Flamengo não tem problema. Porque esse time tá em perfeita sintonia. O Flamengo foi na casa do Botafogo e mostrou que tem mais objetivo, que tem mais elenco, que tem mais mentalidade, que tem mais futebol, que tem mais fair play. Hoje o Flamengo é tudo que o Botafogo não é. E hoje o Flamengo é tudo que o Botafogo sonha em voltar em ser. Competitivo. O Flamengo mostra que na data FIFA tudo pode mudar, tudo pode se renovar. E o Flamengo mostra que não tá com o ano perdido, porque ainda pode buscar muita coisa. Flamengo e Botafogo é uma resposta. Choque de realidade pros dois times. Pra torcida do Flamengo entender que esse time tem um grande técnico, que Pedro tem que ser titular, que tem o melhor 10 do Brasil. O Flamengo voltou a ser Flamengo. Voltou a ser exatamente o que era durante tanto caos. A data FIFA foi a melhor blindagem que esse time poderia encontrar. O Flamengo volta a ser Flamengo, acaba com qualquer sonho do Botafogo. E no palco onde foi destruído em 24, destrói totalmente o conto de fadas do Botafogo. O Flamengo coloca no lugar a mentalidade insignificante do Botafogo. O Flamengo venceu 8 dos últimos 10 jogos dentro do Newton Santos contra o Botafogo. É exatamente isso que você tá ouvindo. Dos últimos 10 jogos, o Flamengo ganhou 8 dentro da casa do Botafogo. Estamos falando de 26 clássicos até aqui, disputados entre Botafogo, mandante, e Flamengo, visitante. São 13 vitórias do Flamengo. Metade desses jogos foram pro lado do Flamengo. São só 4 vitórias do Botafogo, sendo que a gente tem mais 9 empates. Hoje foi um atropelo no segundo tempo. O Flamengo mereceu o resultado não só
mereceu o resultado, como talvez tivesse merecido até mais do que vimos nesse segundo tempo. É fato que o Botafogo tem os seus problemas. É fato que o Flamengo é um time que em 2025 tá jogando melhor. É um time mais estruturado. Mas esse retrospecto não vem de hoje. Essa conta das 8 vitórias nos últimos 10 jogos, eu tô falando de um número que vem desde 2018. E aí, não dá pra ignorar os números. O Flamengo, dentro do Newton Santos, costuma se dar muito bem. E ele não participa do jogo ativamente o tempo inteiro. Exato. Mas ele participou do jogo da maneira mais ativa possível no momento mais importante do jogo. Quando o Flamengo tinha muita posse, mas não tinha chance. Ele aparecia pouco. E aí ele veio buscar uma bola no meio campo. Impressionante. Ganha um primeiro duelo físico no meio campo. Gira e percorre espaço com a bola. Força. Ganha um segundo duelo no corpo. Né? Então ele foi buscar no meio. Ele teve duelo físico, girou e arrancou. Segundo duelo físico, sustentou no corpo e deu um passe genial pro Pedro. Não foi o passe mais genial que ele já deu, porque ele já deu vários, mas foi uma jogada genial com um passe maravilhoso. E o gol do Pedro, e a partir dali o jogo fica confortável pro Flamengo. Então, assim, esse é o cara genial, também é o cara que participa o tempo inteiro e tá o jogo todo sendo ativo na partida, e é o cara que no momento certo aparece com seu talento único e muda a cara do jogo. Esse é o Jordan de Arrascaeta, um jogador fenomenal na sua melhor temporada no Flamengo, o melhor jogador do time, um dos melhores jogadores do campeonato. Para mim, o melhor jogador da temporada no futebol brasileiro é o Arrascaeta. Bola de ouro? E você vê como... Do campeonato brasileiro eu vou esperar um pouco mais. Da temporada, né, janeiro a outubro, para mim era melhor. Você olhando o Flaco e o Vitor Roque, você dá um olhar. Já olhei pro Caio, já olhei pro Caio Jorge, hoje eu olho pro Vitor Roque, vou esperar um pouquinho. E você vê que aquilo que a gente conversou sobre o De Arrascaeta já há algum tempo, o fato dele parecer, né, a impressão que dá que, como ele está mais presente, porque está mais saudável, ele tem mais oportunidades de ser o jogador decisivo que todo mundo sabe que ele é. E hoje, mais uma vez, isso aconteceu. A diferença que faz o cara estar... Eu imagino que ele está numa forma física que ele não atinge há algumas temporadas. Sim, concordo. E se sentindo bem como ele não se sentia já há algum tempo. Seja porque ele convive com aquela lesão que é meio crônica e aparentemente isso foi solucionado. Seja porque ele passou um tempão saindo e voltando, saindo e voltando. E aí quando volta, demora para estar se sentindo no auge. E a arrancada que ele dá para fazer a assistência do primeiro gol é própria de um jogador que está num grande momento físico, com a idade que ele tem. Então, o trabalho feito pelo e com o Arrascaeta, a gente precisa elogiar, porque isso coloca um jogador totalmente decisivo no melhor da sua forma. A gente tem números, e eu vou colocar sobre a temporada do Arrascaeta, a gente vai colocar na tela, e eu vou jogar também para o Zupac, porque esse lance de hoje é bem marcante, Zupac. Vamos lá, dá aula em campo. Arrascaeta na temporada pelo Flamengo, sem estadual e Supercopa. 39 jogos, é o quarto no ranking do time, é um número expressivo, 17 gols, é o artilheiro, assistências 12, é o garçom, então 29 participações em gol, finalizações por jogo 2,1, chances criadas por jogo 1,6, deu uma assistência diante do Botafogo. Impressionante. É muito impressionante, porque assim, a gente tá falando de um cara que é fino, é muito refinado e tudo é minimalista nele. Ele recebe, finaliza, ele dá um passe. Então ele tem lampejos, ele tem consistência genial em coisas simples. A jogada, eu não me lembro de uma jogada do Arrascaeta no futebol brasileiro. Claro, certamente tem. Mas não tem assim a baciada, senão a gente lembra de uma arrancada em que ele vai fisicamente, ele uniu ao ponto final da jogada, a genialidade que ele costuma ter num passe simples, mas com uma arrancada ali de quem tá bruto, porque os caras que trombaram nele não eram pequenos. Isso aí é o equivalente do futebol à jogada no basquete, que o cara que é ala pivô, grande, forte, da cabeça do garrafão, corta 2 marcadores e dá um passe pro lado para um jogador embaixo da cesta. E esse cara dá uma cravada maravilhosa. Foi isso que ele fez. E assim, um jogador que não está bem, até, desculpa... Não, imagina lá, a gente tá vendo... Um jogador que não está bem, ele nem tenta fazer isso. É isso. Porque ele sabe que ele vai perder a bola. Exato, ele foge desse enfrentamento. A condição física do Arrascaeta hoje permite que ele pratique o seu futebol técnico de maneira mais apurada, né? E o gol, para mim, meu gol predileto do Arrasca na temporada, que é o gol contra o Vitória,
Não teve a arrancada que teve nesse gol, mas teve duelos. É um gol que ele duela 2 vezes. Então é mais um gol em que ele usa muito o atributo físico para poder desfrutar, no fim da conversa, do atributo técnico que ele tem, como ninguém tem no futebol brasileiro. São 39 jogos para 29 participações em gols. E esse é o número de centroavante. Poderia ser o número do Pedro, poderia ser o número do Vitor Roque, poderia ser o número do Yuri Alberto. Não, é o número do 10 do Flamengo. Vitor Roque fez 11, o 11º gol hoje, né? Hoje foi. 12º, né? Ele fez 2, né? Então foi para... E ajuda a explicar a temporada iluminada do Arrascaeta. E para o Flamengo, nesse jogo específico, a ótima notícia de não ter tido nenhum jogador convocado para a data FIFA. Então pôde desfrutar dos seus jogadores numa condição física melhor. É a primeira vez em sei lá quanto tempo que o Flamengo não tem ninguém convocado. Isso fez diferença, claro, para o trabalho que o Felipe realizou nesses 10 dias. E tinha essa expectativa também, né, André? Porque o Felipe Luiz tinha os seus jogadores à disposição, então estava todo mundo ali treinando e todo mundo estava querendo. Agora o Felipe precisa mostrar o Flamengo jogando muito melhor, os jogadores precisam estar descansados. Eu não quero ninguém cansado no segundo tempo. A gente ouviu os jogadores falando isso, os comentaristas falando sobre isso, e foi isso que o Felipe entregou na partida de hoje. Sim. Mas pensando no Arrascaeta, é o melhor momento dele no Flamengo, assim, até de 2019 para cá? Eu acho que sim. Por esses fatores que a gente mencionou. Acho que fisicamente a gente não o viu tão bem na carreira inteira dele no Flamengo, né? A questão técnica, a capacidade de desequilibrar, os gols, os passes, a diferença que ele faz quando ele está e o time sente quando ele não está, tudo isso a gente já viu e são convicções que a gente tem a respeito dele e do Flamengo com ele. Mas eu acho que ele até agora não tinha sido tão presente, tão decisivo e um jogador tão transformador num número de partidas bastante interessante na campanha do Flamengo até essa altura. Zupac, é óbvio que a gente já vai falar do Palmeiras e o fato dos dois times jogarem em intervalos curtos, né, a diferença de 30 minutos do pontapé inicial de cada partida, relaciona as duas partidas e dá um protagonismo aos dois times que estão numa briga intensa pelo título. Mas a gente tem que falar do Botafogo, sim, porque 3-0 em casa, é o Flamengo, mas assim, tem gente enfrentando o Flamengo e empatando, tem gente arrancando vitória, não estou dizendo que vai ser todo mundo, e ele foi dominado. E não vem bem o Botafogo. Eu queria que você falasse do momento, e óbvio que essa pergunta respinga também no treinador Ancelotti. O Botafogo é um time irregular. Eu não diria que o momento como um todo ele é ruim, porque o Botafogo continua muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. Né? O Botafogo está brigando com o Mirassol, com o Bahia, pela 4ª colocação do campeonato, variando aí de 4º para 6º lugar no Campeonato Brasileiro, e isso é fruto de alguns bons jogos que o time fez recentemente, com o crescimento do encaixe do time nas mãos do David Ancelotti, mas o time oscila muito, né? E hoje o time teve dificuldade para executar a proposta que ele veio disposto a fazer, que era para ser um time de mais transição, mesmo dentro da sua casa, e até nos momentos em que ele conseguiu encaixar essas transições, especialmente no momento de 0-0, faltou poder de fogo, faltou qualidade para definir as jogadas. Eu acho que esse para mim é o grande diferencial do time do Botafogo do ano passado para cá. A qualidade ofensiva caiu bastante, o perfil dos jogadores contratados para o ataque, com exceção do Arthur Cabral, que é um centroavante definidor, né, embora não esteja vivendo um grande momento no Botafogo, o Botafogo tem poucos protagonistas, né, e aí isso acaba impactando até em quem exerceu esse papel no ano passado, mesmo sem ser um protagonista, que é o Savarino. Ele teve que assumir um papel que não é dele. O Arthur não é um grande protagonista. O Santi Rodrigues não se porta como um protagonista. O Montoro, que foi contratado, que é um talento raro, mas ele ainda é muito novo. O Cris Ramos não vai ser protagonista, o Mastriani não vai ser protagonista, o Jefinho também não vai. Então, assim, o Botafogo sente falta de poder de fogo. E hoje, nos seus bons momentos na partida, não conseguiu transformar isso. Teve uma chance mais clara com o Arthur Cabral, que o Rossi pegou, mas não conseguiu. E aí, depois que fez o gol, que sofreu o gol, ficou numa situação desconfortável. Então, é um Botafogo muito irregular nas mãos do Ancelotinho, né? Do Antifilhote, como a galera brinca. Dada a realidade, dada a confusão que foi o ano do Botafogo, fora de campo, dentro de campo e especialmente fora de campo, se o Botafogo terminar a temporada com uma vaga direta na Libertadores, tá ótimo. Tá ótimo para o projeto esportivo e tá ótimo para aquilo que o Botafogo plantou na temporada. Mas o jogo de hoje não foi bom, não. Ô André, o David Ancelotti, ele, mesmo sem esses protagonistas, ele poderia entregar mais com esse Botafogo? Eu tenho dúvida.
Eu acho que apontar o dedo para o técnico a essa altura da temporada do Botafogo, especialmente depois que a pessoa que toma decisões e que é, em última análise, responsável por tudo que aconteceu, com as trocas de comandos e com todas as idas e vindas que foram muito claras na temporada do Botafogo até agora, é difícil apontar para o treinador que chegou, num primeiro momento parecia muito rapidamente adaptado aqui aos problemas e às características muito específicas do futebol brasileiro e continua trabalhando com aquilo que tem, tentando administrar problemas que fazem parte do trabalho diário de todos os treinadores aqui no Brasil. Na Série A, na Série B, é praticamente a mesma coisa. E o time caiu, o time passou a ser uma equipe que não consegue colocar em campo aquilo que a gente entendia que era o Botafogo, pensando na sua principal força e a característica coletiva. Então, eu não acho que o Ancelotti, nesse momento, precisa dar muitas explicações a respeito da queda de desempenho do Botafogo. Essas explicações já foram dadas pelo John Textor, se considerando responsável por tudo que aconteceu. E, de fato, já antes do final da temporada, já classificando como um fracasso, né? Ele não esperou nem a temporada terminar para entender como foi o 2025 do Botafogo. Então é isso, torcedor. Esse foi o vídeo aí que a gente separou, o pessoal ali debatendo aí essa rodada que vai acontecer do Brasileirão, uma rodada muito boa, rodada que realmente ali deixa todo mundo numa expectativa. A gente vai ter clássico ali que vai definir liderança, né, na parte de cima ali. A gente tem a briga boa ali pelo G4 também, né, Mirassol que vem aí fazendo uma excelente campanha, excelentíssima campanha, com 46 pontos. Tá ali no G4, tentando segurar ali a sua posição. O Botafogo vai ter um clássico, né, com o Flamengo brigando pela liderança, Botafogo brigando pelo G4, vocês terem a noção da importância da partida. Palmeiras vai pegar no Allianz Parque o Bragantino, do jeito que o Palmeiras está indo aí. Parece, né? Vai ser um jogo aí, aparentemente, que o Palmeiras é favorito. E tem muito mais, né? Tem clássico aí do Santos e Corinthians, tem clássico mineiro. Cara, que rodada bacana pra gente estar acompanhando, hein? Mas é isso, né? O vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Já que ficaram aqui até o final, não esquece não de dar o like aí, fortalecer a comunidade. Se inscrever no canal também, né? Afinal tem notícias diárias aqui, a gente traz polêmicas, pré-jogo, pós-jogo, tudo que você precisa saber do nosso time você encontra aqui. Então não deixe de dar o like. Valeu, até um próximo vídeo aí, rapaziada.